Pessoal, conforme combinado, esse vídeo para a gente falar sobre a unificação da Alemanha, tá? Ou vocês podem encontrar também em alguns livros didáticos como a unificação dos estados germânicos, tudo bem? Até o século XIX, o território também do antigo Império Sacro, Império Romano Germânico, ainda não tinha se unificado, ainda não existia o país chamado Alemanha, tá? Lembrando que em 1815, lá naquele Congresso de Viena que nós comentamos, divide-se o território germânico em 39 estados que passaram a fazer parte da Confederação Germânica, tá? O poder pertencia teoricamente a uma assembleia conhecida como Dieta de Frankfurt, onde havia representantes de todos os estados. Porém, o poder efetivo, o poder de fato, pertencia aos dois maiores estados e que tinham assim maior poder econômico, que era a Áustria e principalmente a Prússia. As autoridades da Áustria, cuja maioria da população era quase toda católica, ela não queria unificação. Em contrapartida, as autoridades da Prússia, cuja maioria era protestante, desejava a unificação porque acreditava que assim teria um desenvolvimento maior. A burguesia da Prússia, o desenvolvimento industrial ali já era acentuado. Assim como foi lá na unificação italiana com o reino de Piemonte-Sardenha, que tinha um acentuado polo industrial, já naquela época, tá? Bom, quando foi em 1834, criou-se na Prússia o Zollverein, que era a união aduaneira dos estados germânicos. Aduaneiro vem de impostos. Então essa união seria uma combinação de preços para que eles pudessem ter o desenvolvimento do comércio sem se sentirem prejudicados quando iam comercializar uns com os outros. Acontece que a maioria dos estados germânicos aceitou fazer parte do Zollverein, que era essa união aduaneira dos estados germânicos, porém a Áustria se recusou a participar, tá? Ela não concordava de maneira nenhuma com a Prússia. Eram os dois maiores inimigos ali entre a Confederação Germânica. Bom, a consolidação do Zollverein favoreceu o desenvolvimento industrial e econômico da Prússia. Quando foi em 1862, o rei da Prússia, Guilherme I, nomeou como primeiro-ministro o Otto von Bismarck, que era um diplomata, militar, que ficou conhecido como chanceler de ferro. Chanceler é primeiro-ministro. Por quê? Porque ele dizia que a unificação alemã só poderia ser feita com mãos de ferro. E tinha que rolar sangue, não dá para ser pacífico, tá? Segundo as palavras dele. Ele dizia assim, ó, é um trecho que eu quero ler para vocês. Os grandes problemas da época não se resolvem com discursos, nem com votação de maiorias, mas a ferro e sangue. Então a Alemanha, ela só conseguiria essa unificação, segundo Bismarck, se tivesse guerra. Não dá para ser pacífico, tem que ter um processo revolucionário. Fiel ao seu princípio militarista, o Bismarck vai dobrar o número de soldados, tá, na Prússia. O exército vai passar a ter mais de 400 mil homens na época, vai reequipar esse exército com armamentos mais pesados e a unificação dos estados germânicos vai ser alcançada pela liderança do Bismarck em etapas sucessivas. A primeira delas foi a famosa Guerra dos Ducados. Por quê? Haviam dois ducados que eram os ducados de Schleswig e Holstein, que eram habitados quase que exclusivamente por povos germânicos, alemães, só que pertenciam à Dinamarca. E o que Bismarck quer? Anexar esses ducados à Confederação Germânica. O que ele faz? Faz uma aliança com a Áustria para lutar contra a Dinamarca e anexar esses ducados. Então, no primeiro momento, essa primeira etapa de unificação, de processo de unificação dos estados germânicos, contou com a aliança entre Prússia e Áustria. Derrotaram a Dinamarca e aí a Áustria ficou com o ducado de Holstein e a Prússia com o ducado de Schleswig. Estaria tudo bem se Bismarck não fosse ambicioso demais. Por quê?
Bismarck não quer somente o ducado de Schleswig e dividir o outro ducado com a Áustria, ele quer anexar os dois. Então a segunda etapa sucessiva desse processo de unificação dos estados germânicos é a Guerra Austro-Prussiana. O que o Bismarck faz para começar uma guerra contra a Áustria, que tinha acabado de fazer uma aliança e ajudá-la a derrotar a Dinamarca? O Bismarck, ele usa como pretexto uma acusação de má administração, de que a Áustria não estaria administrando bem o ducado de Holstein e que por isso ele deveria anexar a Prússia. Bom, os austríacos acabaram sendo vencidos porque eles tiveram que se dividir em dois. Lembra que parte dos austríacos estava lá em Veneza, na Península Itálica? Até eles voltarem para enfrentar Bismarck, eles já tinham sido derrotados por um exército que era muito bem equipado e o dobro do tamanho do exército austríaco. Então a guerra austro-prussiana foi vencida pelo Bismarck mais uma vez, que não só anexou o ducado de Holstein, como também conseguiu aliança com outros estados que ficaram contra a Áustria naquele momento. Porém, faltava dominar alguns territórios ainda da Confederação Germânica que eram controlados pela França. Quem está no poder da França? Napoleão III. E aí o Bismarck não ia começar uma guerra do nada, sem uma justificativa. Ele quis causar um pretexto para que houvesse a guerra, que ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Um desses pretextos foi pelo fato de que a Espanha perdeu o seu rei. O rei morreu e o trono ficou vago. O parente mais próximo seria o príncipe Leopoldo, que era parente do rei da Prússia. O que incomodou o Napoleão III da França, porque ele falou, bom, se um parente da Prússia assume o governo espanhol, eles vão ter um poder maior, estão colados na gente. Então Napoleão começa a implicar com essa situação. O Guilherme I, que era o rei da Prússia, quis resolver diplomaticamente esse assunto com Napoleão III, enviando uma carta. Porém, Bismarck, que já estava interessado em começar uma guerra contra a França, interceptou essa carta, modificou o conteúdo da carta, insultando o povo francês, com a intenção de que Napoleão III inaugurasse uma guerra, iniciasse uma guerra, como uma vingança. E assim, Bismarck só ia dizer, bom, eu estou me defendendo. Quer dizer, não foi ele que começou a guerra. Muito esperto, né? Muito safo. Bom, estratégia. E dá certo. Napoleão III, ao receber a carta, que supostamente teria sido escrita por Guilherme I, mas na verdade foi interpelada e alterada por Bismarck, começa uma guerra, declara uma guerra contra a Prússia. A partir daí, nessa guerra franco-prussiana, franco da França, né? O Napoleão acaba sendo prisioneiro. A gente viu que isso desencadeia uma insurreição revolucionária lá na França, conhecida como Comuna de Paris, que inaugura esse primeiro governo socialista no mundo, como eu comentei no primeiro vídeo sobre a Europa do século XIX com vocês. E em 1871, o Guilherme I, o rei da Prússia, foi aclamado imperador da Alemanha. Inaugura-se ali o Império Alemão, conhecido como Segundo Reich, naquele momento. A França, que perdeu a guerra, foi obrigada por o Tratado de Frankfurt a entregar 2 territórios, que era o território da Alsácia e Lorena, ricos em jazidas e minérios de ferro e carvão, para a Alemanha. E, inclusive, esse fato gera o revanchismo francês, a ideia de que a França quer se vingar, e vai ser um dos fatores que vai desencadear lá na frente a Primeira Guerra Mundial. Inclusive porque quando ocorreram as unificações da Alemanha e da Itália, tanto a Itália quanto a Alemanha, e em especial a Alemanha, se tornam grandes potências na época, grandes concorrentes, e vão firmando algumas alianças políticas. Tanto que a Alemanha, a Itália e a Áustria formam a Tríplice Aliança, que futuramente vai fazer com que surja uma outra aliança, que é a Tríplice Entente, entre a França, a Rússia e a Inglaterra. E essas alianças, esses polos políticos e econômicos antagônicos, também são motivo para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver no próximo vídeo, que inclusive eu já gravei e coloquei lá no canal, tá? Então eu indico que vocês assistam o vídeo anotando, porque acho que fica mais fácil, fazendo algumas anotações, e também com o livro ou a apostila em mãos, ou algum livro didático que vocês gostem,
porque acredito que fique mais fácil a compreensão dessa matéria, tá ok? E vão me mandando dúvidas também, pra gente poder conversar. Vou desligar então esse vídeo aqui, bons estudos pra vocês e até a próxima aula.